Se liga nesse anime que tá saindo na nova temporada de anime. Ele é pra quem gosta de fanservice, é pra quem gosta de um eti forte, um virgão isolado da escola. Ninguém conhece ele. E a garota mais linda, perfeita e incrível da escola. O que será que vai sair dessa trama? Claro que o protagonista já estudou com a Miss Perfeição antes e ele acha que ela não lembra dele. Esse protagonista achou que teria um ensino médio tranquilo, até que a gente corta pra ele sentindo um pedaço do paraíso no meio da escola. E como ele chegou nessa cena, você acompanha nesse recap aqui comigo. Um dia qualquer, o protagonista virgão está almoçando escondido no ginásio, até que a Miss Perfeição chega nessa sala pra se trocar, e bem, ela tá sem sutiã. O protagonista virgão tenta resistir, mas acaba tendo a melhor visão da sua vida. O protagonista fica pensando por que a presidente dos alunos estaria se trocando no ginásio e por que estaria sem o sutiã. Só que nessa hora a aula começa. Ele recebe a nota da sua prova e fica surpreso por estar dentro da média. Só que temos uma surpresa maior ainda quando a Miss Perfeição não tira a nota máxima. Nesse momento, ela simplesmente tira a calcinha no meio da sala. O tempo reseta, o protagonista de novo é chamado para pegar sua prova. A nota dele foi a mesma, então ele acha que teve um déjà vu, só que nota que algo mudou. Afinal, a presidente dos alunos, a Miss Perfeição, agora tirou a nota máxima. O jovem virgão Shirota não entende tudo o que está acontecendo e vai falar com a presidente, que viu que ela não tinha tirado 10 na prova, que alguma coisa mudou. Nessa hora, Shirota descobre o lado sombrio da presidente, que questiona se ele contou para alguém o que ele viu e também se ele tinha visto os melões dela. Takamine, a presidente, então explica o que está acontecendo. Ela dá um copo de água pro protagonista, que derruba o copo no chão porque ele tá muito nervoso. E a presidente desvia da água que ia acertar ela. Nessa hora, ela tira o seu sutiã e revela seus poderes. Ela consegue voltar no tempo e alterar acontecimento. E agora ela não desviou da água e tá toda molhada, além de estar sem sutiã. Só que o protagonista não percebeu isso, ele tá muito nervoso. E para acabar de quebrar com o protagonista, ela manda ele secar ela. Shirota começa, mas não repara que ela tá sem sutiã, mesmo quando ela faz ele tocar o paraíso novamente. Ele não percebe o que tá acontecendo, ele tá em choque. E para recobrar sua sanidade, a presidente dá um chute no saco dele. E finalmente ela explica seus poderes. Takamine tem o dom da donzela que não conhece a impureza, a eterna estrada da virgem. Quando ela tira sua roupa íntima, ela pode reverter acontecimento. E a peça que ela tirou para ativar essa habilidade desaparece. Shirota é imune a essa habilidade porque os seios mantêm as memórias do que aconteceram. Deve ser por isso que são tão grandes. E como o protagonista deu uma boa olhada neles, ele não é revertido quando ela usa essa habilidade. O protagonista tá perdido no que tá vendo naquele momento e ela continua explicando por que foi abençoada com esse dom, essa habilidade. Depois de ser a melhor em tudo, esporte, notas, beleza e corpo, ela cometeu um erro no seu ensino fundamental, que fez ela passar muita vergonha depois de ter perdido uma corrida. E quando ela tirou sua calcinha, ela descobriu que podia voltar no tempo e se achou um ser abençoado por ter essa habilidade e vai usar ela para ser a pessoa número 1 do mundo, a mais perfeita, a que não comete erro. Tá bom, agora por que ela revelaria tudo isso para um virgão qualquer? Bem, ela explica isso também. Como depois de usar as habilidades, as roupas íntimas dela somem, ela precisa de peças sobressalentes. E por isso, nesse momento, o protagonista virgão vira o guarda-roupa dela. Claro que ele nega essa função de cara, mas como poder que toda mulher tem, a presidente arma uma arapuca e cria uma situação que faz parecer que ele tá usufruindo dela sem o consentimento dela. Então, a turma aparece e ele é preso e no momento que ele estava sendo levado pra cadeia, ele aceita o cargo e a
Takamine tira sua calcinha pra voltar no tempo. Agora, com o posto de guarda-roupa, Takamine ainda faz ele colocar a nova calcinha nela. Relutando muito, ele consegue fazer isso de olho fechado. Mesmo depois de olhar o primeiro paraíso, ele se recusou a olhar o segundo. Ela acha incrível como ele se segura para não olhar o corpo dela nu e diz que ele continua sendo muito cavalheiro. E para fechar, depois de ele ter se segurado todo, ela ainda manda ele colocar o sutiã nela. E assim se encerra o primeiro episódio desse anime, Haite Kudasai Takamine-san. Outra volta no momento que a presidente coloca as mãos dele no paraíso. E isso faz ele ser preso de novo. Só que para alívio dele era apenas um sonho. E ele já acorda, recebendo uma foto sensual dela com a mensagem para ele não se atrasar na escola. E lá, a presidente já cumprimenta o protagonista, o que todo mundo estranha. E para ele, do conselho estudantil, antes das aulas começarem. Chegando lá, ela fala que agora eles são companheiros e entrega uma necessaire. Curioso, Shirota abre para ver o que tem dentro. E obviamente são roupas íntimas. A presidente fala que estão lavadas e que não era para ele se decepcionar por conta disso. Mas o protagonista não é esse tipo de ser humano. A presidente continua falando que agora o protagonista precisa carregar essa necessaire o tempo todo, porque ela tem que usar a habilidade dela a qualquer momento que ela precisar e não pode ficar ali, né, desguarnecida ali, livre, leve e solto. E toda vez que a presidente usar a habilidade dela, independente do lugar, o protagonista tem que colocar uma nova peça imediatamente logo após a habilidade ser usada. Ele tenta negar, falando que faria isso apenas nos intervalos, mas a presidente ameaça voltar no momento da polícia. O protagonista, não querendo ser preso, acaba aceitando a oferta, e com isso a presidente diz que essa função dele merece ser recompensada. Ela derruba ele no chão, sobe em cima dele para se exibir, mas o cabaço se nega a olhar. A presidente então não forçar ele, tudo isso pro Shirota não bater o cabeçote, diz que precisa da ajuda dele, porque seria embaraçoso outras pessoas verem o íntimo dela. E agora, o protagonista tem um motivo para ajudar a presidente sem temer. Então, na hora da aula, o protagonista pensa que ela não deve ter que usar muito as habilidades dela. E nessa hora, a presidente foi escolhida para recitar um poema na aula. Ela lê com maestria, só que logo após a leitura e do protagonista achar que ela é perfeita, maravilhosa e todos os elogios possíveis, bate um vento que muda toda a atenção da turma que ela iria receber. E por conta disso, ela já aciona o seu armário, enquanto ali, né, ela retira a sua roupa de baixo. E com isso, ela volta no tempo para fazer uma recitação ainda mais digna, usando o vento que atrapalhou ela antes para intensificar a sua recitação. O protagonista percebe que ela transcendeu a perfeição e começa a imaginar quantas vezes ela vai usar isso durante o dia. Nessa hora, ela joga um papel para chamar a atenção do Shirota. Afinal, ele precisa cumprir a função dele o mais rápido possível. Só que ele hesita em fazer isso no meio da aula. Só que a presidente começa a se mexer para poder provocar a ação do protagonista, que é um jovem cabaço. Takamine taca uma borracha no chão para Shirota poder agir. E assim, ele aproveita essa deixa e cumpre sua missão cautelosamente. Ele volta para o seu lugar comemorando que cumpriu sua missão, até que repara que ele não cumpriu ela perfeitamente. Imaginando o pior cenário possível para ele e lembrando que a presidente disse que se outras pessoas vissem o íntimo dela, ela ficaria triste, Shirota volta para a ação. Quando o professor chama Takamine, ele levanta rapidamente e entrega o que era para ela pegar para ela. E nessa hora ele tenta fugir, ele hesita, mas Takamine segura os pés do protagonista e diz que ele precisa fazer o serviço direito. E com sua perna cheia de pensamentos impuros, ele cumpre a missão dele definitivamente e ainda arranca um som, digamos, sincero.
À tarde, na sala do conselho, ela fala bem da performance do Shirota e diz que foi um teste para ver a performance dele. Ele questiona caso não tivesse levantado, o que teria sido. E Takamine fala que sempre acreditou nele. Ela pergunta por que ele foi lá tomar a iniciativa e questiona se seria porque ele não queria que ninguém visse mudar presidente e que se fosse por esse motivo ela ficaria extremamente feliz. Esse anime é puro fanservice e é do mais puro possível. Mas se é que você gosta, continua acompanhando os vídeos aqui do canal que eu vou tentar cobrir por completo esse anime. Deixa seu like para apoiar esse anime, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!